Sou Daniel Barros, escritor e professor. E hoje vamos falar sobre a privatização dos Correios. 3 pontos são alegados pelos defensores da sua privatização: a ineficiência, ser o Correio um cabide de empregos e a política neoliberal de entrega de toda patrimônio público, toda a riqueza nacional para a iniciativa privada. Poucos sabem que os Correios a cada ano inicia sua jornada do zero. Ou seja, todo o lucro que foi obtido no anterior fica para trás. São repassados, na sua grande maioria, em forma de dividendos para a União. E caso a empresa tenha prejuízo, esse prejuízo é arcado pela própria empresa. Ou seja, ela se transforma em dívida que terá que ser paga nos anos seguintes. Mas temos um detalhe sobre a eficiência dos Correios. Nos últimos 20 anos, os Correios teve um lucro de 12 bilhões de reais. 12 bilhões de reais. Desses 12 bilhões de reais, 73% foram repassados em forma de dividendos para a União. Ou seja, é uma falácia de que os Correios trazem prejuízo para a União, que há um investimento por parte da União na empresa dos Correios. Pelo contrário, os Correios é que repassam esses dividendos para a União, que investe em melhorias para a sociedade. No período de crise entre 2017 e 2020, os Correios teve um lucro de 2,7 bilhões de reais. A perspectiva, já no segundo semestre de 2021, era que os Correios tivessem um lucro de 1,5 a 2,5 bilhões de reais e fechou o ano com o lucro superior de 3 bilhões de reais. No último boletim das participações societárias da União, foi divulgado que o desempenho dos Correios foi de 69,5% do seu patrimônio líquido, ficando à frente de gigantes, como a Caixa Econômica, que teve 37%, o Banco do Brasil, 18,1%, o gigante BNDES, 16,9%, mais abaixo ainda a Eletrobras, 15,1%, e por fim a Petrobras, 13,9%. Ora, o investimento feito pelos Correios nos próprios Correios tem o maior retorno dentre todas essas empresas que eu aqui citei. Outro ponto importante é a alegação de que os Correios é um cabide de emprego. Os Correios hoje têm menos funcionários do que tinha há 5 anos atrás. A redução de 120 mil funcionários para 87 mostram esse comportamento, essa atitude do governo em sucatear os Correios. Para você ter uma ideia, o último concurso dos Correios foi em 2011 e de lá para cá não houve mais concurso público. O que há é sim a terceirização dos funcionários que prestam serviço aos Correios. Mas uma terceirização que causa um enorme dano à empresa. Porque esses terceirizados eles são tratados quase como escravos. Para você ter uma ideia, ele não pode passar 3 minutos. Se ele passa 2 a 3 minutos parado por algum motivo, já vem o encarregado e faz essa cobrança de que ele volte ao serviço. Até mesmo a ida desses funcionários aos banheiros, eles são monitorados para que não demore eles lá no banheiro. Então, o que faz com que haja uma desmotivação muito grande. Aliado a isso, uma também muito grande rotatividade dos funcionários terceirizados dos Correios.
Diferente do que se defende os defensores da privatização dos Correios, que são normalmente grandes admiradores dos Estados Unidos, que quando vem um filme que um funcionário da GM ou da Ford passa anos e anos naquela empresa e veste a camisa da empresa, isso não acontece com os funcionários terceirizados dos Correios. Por quê? Porque a forma como eles são tratados fazem com que eles não tenham esse compromisso. Compromisso que tem, sim, os funcionários dos Correios, de carreira do Correio, os funcionários concursados do Correio, esses sim têm um grande compromisso com a empresa e fazem da empresa esse exemplo de eficiência. O terceiro ponto abordado, a questão do liberalismo, das privatizações, ela é muito curiosa, porque os nossos capitalistas, os nossos liberais, eles que se admiram tanto dos modelos norte-americanos, eles esquecem, e também poucas pessoas sabem, que os Correios norte-americanos, eles são públicos, eles não foram privatizados. Então aqui os liberais querem entregar os nossos Correios para a iniciativa privada, quando os Estados Unidos não fez isso com os Correios dele. Por quê? Porque é um serviço essencial, é um serviço, o serviço dos Correios é estratégico para o governo, ele é um serviço de extrema importância e para tal tem que ter essa visão estatal, onde os serviços do Correio deve buscar não o lucro, mas atender aos desejos e os anseios da sociedade a quem os Correios servem. Agora, o que vem por trás dessa privatização do Correio não são nada desses três pontos. Não é a ineficiência do Correio, porque o Correio é eficiente. Não são os seus funcionários, porque eles têm os seus salários. Eles têm os seus salários, para você ter uma ideia, entre os salários mais baixos de todas as empresas públicas do Brasil. O que eles tinham no passado eram alguns relativamente bons benefícios, mas até isso eles perderam durante o governo Bolsonaro. Então, o segundo ponto de que é um cabide de emprego, que os funcionários recebem alto salário, isso também é mentira, isso também é fake. E a questão do liberalismo, que o próprio país, que é inspirador desse liberalismo, ele não pratica essa atitude de privatizar os seus Correios. O que está por trás é que o Correio é o grande líder de encomendas no Brasil. Mesmo com concorrências de UPS, de FedEx e de tantas outras empresas, o Correio ainda é o maior líder em encomendas de todo o Brasil. Para você ter uma ideia, a gigante Amazon faz transporte de seus produtos utilizando os Correios. Então, cerca de 9 milhões, são cerca de 9 milhões de encomendas por dia feitas aos Correios. No período de Natal e Black Friday, essas encomendas passam para 15 milhões ao dia. Ora, sim, o interesse da privatização não é melhorar a eficiência dos Correios, mas sim pegar esse mercado gigantesco que o Correio, por sua eficiência e capacidade, domina. Olha, um professor Sérgio Lazzarini, ele cita o exemplo dessas encomendas, das cartas, do que os Correios transportam. E ele pergunta, você acha que esses preços praticados pelos Correios vão se manter com a privatização? Óbvio que não, é evidente que não. Por quê? Porque os Correios, como eu já falei, ele não visa o lucro, ele visa sim atender aos anseios e aos desejos da sociedade. Para vocês terem uma ideia, eu envio meus livros para todo o Brasil. Eu gasto de 7 a 8 reais com o rastreio, se eu incluir o rastreio. Tanto para lançar um livro, para mandar um livro para Brasília, aqui mesmo, como mandar um livro para o Acre. Você acha que esse preço será mantido com a privatização? Não, óbvio que não. E o que é que vai acontecer? Se tornará inviável o envio para o Acre, para Rondônia, para qualquer local mais distante. Por quê? Porque o preço do envio será com certeza maior do que o valor do objeto enviado.
Então, eu lhe pergunto, quem ganha com a privatização dos Correios? Quem ganha com a privatização do Correio é quem comprar os Correios, que com certeza será uma dessas grandes empresas internacionais. Elas sim ganham com isso, porque vão ficar com todo esse lucro gerado pelos Correios e que é gerado e retornado. Praticamente todo, como eu já falei, 73%, retorna para os cofres da União e essa sim utiliza em benefício da sociedade, ou deveria usar em benefício da sociedade. Mas perderemos sim com a privatização, porque as empresas que tiverem esse lucro, é óbvio que não vão investir esse lucro na qualidade de vida, na melhoria da sociedade brasileira, e sim vão abarrotar cada vez mais os seus cofres com esse lucro vindo do povo brasileiro. Eu espero que, de uma certa forma, eu tenha contribuído para esclarecer alguns pontos sobre as questões das privatizações e, em particular, as privatizações dos Correios. Se você gostou, deixe o seu agradecimento, deixe a sua curtida, compartilhe e deixe seu comentário. Um forte abraço e até a próxima.